Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do nosso sermão de hoje é o texto do Santo Evangelho, em São Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura, São Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos ao nosso Deus em oração? Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, neste domingo no calendário da igreja, nós marcamos o início do período da Epifania. Neste domingo, no calendário da igreja, nós iniciamos o período da Epifania. A estação gloriosa do Natal se encerrou. E agora, então, na Epifania, nós celebramos os eventos que apontam para a manifestação, os eventos que apontam para a revelação de Jesus ao mundo inteiro, como o verdadeiro Messias de Deus. Na Epifania, nós celebramos aqueles eventos que começaram a revelar publicamente a identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia de hoje, então, meus irmãos, primeiro domingo da Epifania, nós somos chamados a recordar do batismo, o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, realizado por João Batista. Mas o fato é que para nós entendermos esse evento, e é de fato um evento importante, mas para nós entendermos esse evento, entendermos o batismo de Jesus e, consequentemente, o nosso batismo, nós não vamos simplesmente ir atrás de passagens que falem diretamente a respeito desse assunto. Não basta simplesmente abrir a Bíblia no nosso celular, o aplicativo da Bíblia, e fazer uma pesquisa sobre batismo e achar todo o versículo que fala a respeito disso. Não é suficiente. Primeiro, nós precisamos entender o contexto. Primeiro, nós precisamos entender o que Jesus estava fazendo lá, o que Deus estava querendo fazer por meio desse evento. E dizem assim, os versos iniciais 13 a 15. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Assim convém cumprir toda a justiça. E então, ele o permitiu. Meus irmãos, no primeiro século, um homem estranho, com uma roupa igualmente estranha, vem pregando arrependimento, chamando o povo de Israel para ser batizado no Jordão. João foi o último grande emissário, o último grande representante do período do Antigo Pacto, da Antiga Aliança. E ele então foi enviado para preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo, preparar o caminho para o Messias. A chegada de João, como um profeta dos últimos dias, realizando batismos, indicava que Israel precisava sim de purificação especial para encontrar com seu Messias. Israel precisava se preparar, ser preparada. O povo de Israel precisava ser preparado para encontrar com seu Messias. E ele estava para chegar. João era uma espécie de Elias dos últimos dias, indo à frente do Senhor, diante do Senhor,
clamando por arrependimento, para que a vinda do Senhor não fosse para destruir Israel. A vinda do Senhor, orando para que a vinda do Senhor, anunciando arrependimento, para que a vinda do Senhor não fosse para destruir Israel, não fosse para juízo, não fosse para condenação, não fosse para destruição de uma vez por todas. O que era necessário era arrependimento. Arrependimento real, remissão real. E é exatamente o que nós vemos na descrição do ministério de João. Marcos capítulo 1 diz assim: João Batista vem pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Uma frase, uma definição bem simples. João Batista vem pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Mas o fato é que João conhecia as suas limitações. Ele sabia que somente o próprio Deus poderia tornar o batismo eficaz. Somente Deus pode tornar o batismo eficaz e conceder o seu Espírito Santo e verdadeiro arrependimento para o seu povo. Como revelado na profecia de Ezequiel, no capítulo 36, diz assim, Ezequiel capítulo 36, Deus aspergirá água pura sobre o seu povo. Deus aspergirá água pura sobre o seu povo, e esse povo será purificado de toda a sua sujeira, de toda a sua imundície. Deus aspergirá água pura sobre o seu povo, e esse povo será purificado de uma vez por todas. E então, Jesus aparece diante de João, para ser batizado. João, com razão, não queria batizá-lo. João reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, e como alguém que não tinha pecado nenhum. Sabia que Jesus era alguém que não precisava ser purificado. Ele já estava limpo. Ele era o próprio Deus. Ele era, de fato, o destinado a batizar com o Espírito Santo. Mas então Jesus insiste que esse batismo fosse realizado, pois só assim, e só assim, poderia ser cumprida toda a justiça de Deus. E é o que nós vemos no verso 15. Para que se cumprisse toda a justiça de Deus. O sentido dessa resposta é um tanto enigmático, mas o fato é que assim como João reconheceu a Jesus como Messias, Jesus reconhece a João como um profeta vindo da parte de Deus. Reconhece que aquilo que João estava fazendo era legítimo, era da parte de Deus. E reconhece o ministério de João diante do povo. João, como dito anteriormente, era um profeta da antiga aliança, e o seu batismo então era também um rito da antiga aliança. Um ponto importante de nós entendermos, para entendermos o batismo. João era um profeta da antiga aliança, e o seu rito, o seu ritual de batismo era também um ritual da antiga aliança. João não inventou o ritual do batismo, mas ele herdou da lei de Deus. A Torá se refere a várias lavagens cerimoniais, todas as quais podem ser consideradas como batismos, que é o que Paulo fala na sua carta aos Hebreus, no capítulo 9. Lavagens cerimoniais, lavagens para batismo e para consagração sacerdotal. Isso nós vemos lá no Antigo Testamento. O Êxodo capítulo 29, no verso 4 diz assim: Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Números capítulo 8, versos 6 e 7 dizem assim: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação. Portanto, essa é a lei do Antigo Testamento que Jesus estava obedecendo quando estava sendo batizado. O batismo de Cristo foi a cerimônia da sua ordenação, a sua consagração ao sacerdócio. O rito que separava Jesus Cristo como sacerdote, como ministro das coisas sagradas. Antes que qualquer homem pudesse ser sacerdote, 3 coisas básicas eram exigidas pela lei do Senhor. A primeira é que ele deveria ter pelo menos 30 anos. Números capítulo 4. Primeira exigência para ser ordenado ao sacerdócio:
E talvez seguir esse modelo não seria ruim para a igreja contemporânea. No mínimo 30 anos. No mínimo, sai da casa dos seus pais. No mínimo, assume umas responsabilidades. 30 anos. É a lei do Senhor. Números capítulo 4. E por isso, então, Jesus Cristo, na idade dos seus 30 anos, ele então recebe o batismo. Em segundo lugar, ele deveria ser chamado pelo próprio Deus, assim como Arão foi chamado. O primeiro sumo sacerdote, Arão, foi chamado pelo próprio Deus. E assim também Cristo é chamado. E em terceiro lugar, esse candidato deveria ter água aspergida sobre si. E aí foi a leitura de Números capítulo 8. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação. Êxodo 29. Então farás que Arão e seus filhos, sacerdotes, se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Último critério, que esse candidato deveria ser aspergido com água por alguém que já era sacerdote. E por isso as escrituras enfatizam, deixam claro que João era sacerdote, herdando o ofício de seu pai. Cristo reconheceu o seu chamado. Cristo esperou até os seus 30 anos de idade. E então ele vem a João para cumprir toda a justiça. Para que toda a justiça se cumprisse. Para que ele pudesse ser um sacerdote legítimo. Para atender a todas as exigências da lei do Antigo Testamento. Para que ele pudesse ser de fato um verdadeiro sacerdote diante de Deus e diante do povo. Assim, ao se submeter ao batismo, Jesus foi inscrito no sacerdócio de Deus. E como sacerdote, ele está preparado então para oferecer sacrifícios em favor do povo diante de Deus. Jesus está preparado para oferecer sacrifícios diante de Deus em favor do seu povo. Jesus é o sumo sacerdote que se faz um só com a humanidade caída. Jesus é aquele que se apresenta, não apenas apresenta sacrifícios, mas se apresenta como sacrifício. No seu batismo, Jesus está se assemelhando aos pecadores, se assemelhando à nossa humanidade e assumindo sobre si, sobre os seus ombros, todos os nossos pecados. E ali, o batismo de Jesus então se torna diferente de todos os outros batismos, de todos os batismos anteriores. A pomba que desce sobre Jesus é uma clara referência à pomba que foi enviada por 3 vezes por Noé, para ter a certeza de que as águas do dilúvio já haviam baixado. A pomba que volta e desce sobre Jesus é uma clara referência à pomba que foi enviada por Noé por 3 vezes, para ter a certeza de que o dilúvio já havia, as águas do dilúvio já haviam baixado. No dilúvio, Deus havia providenciado o juízo. E agora ele havia terminado. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o apóstolo Pedro deixa claro que o dilúvio enviado nos tempos de Noé foi um tipo de batismo. Uma sombra da realidade do batismo de Cristo. E é o que nós vemos lá em 1 Pedro, no capítulo 3. Onde diz assim, a partir do verso 18, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram também desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Os tempos de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual 8 foram salvos através da água,
a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Em semelhança a Noé, o batismo de Jesus nada mais é do que o início de uma nova criação. Ao ser batizado, Jesus se torna as primícias, o início da nova criação. Como Noé, quando as águas começaram a baixar, o sinal da pomba surge diante dos olhos de Jesus como a garantia de que um novo mundo está diante dele. Um novo mundo está prestes a iniciar. Jesus é um novo Noé. A palavra Cristo significa aquele que foi batizado, aquele que foi ungido pelo Senhor. Assim, a declaração de que este é o meu filho, continuando no nosso texto, a declaração de que este é meu filho, tu és o meu filho amado, é uma declaração que nós conhecemos muito bem, tirada do Salmo 2, que nós cantamos com certa frequência na nossa igreja. Tu és meu filho, hoje te gerei, tu és o meu filho amado. O Salmo 2 é um salmo de entronização, um salmo de coroação. Identifica Jesus como o filho prometido de Davi, como o rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel. De fato, nós poderíamos dizer que em seu batismo Jesus recebe uma espécie de coroa de água. Ele é instalado no cargo de rei de Israel. Portanto, o batismo é também a sua coroação. Jesus sendo estabelecido como sacerdote, Jesus sendo estabelecido como verdadeiro rei, ungido como rei. Mas o Salmo 2 continua dizendo que o rei davídico maior, Jesus Cristo, o Filho bendito, governará as nações, não apenas Israel. Que os outros reis da terra devem beijar o Filho, para que ele não se irrite, para que ele não fique irado. Ele não é apenas o rei de Israel, ele é o rei do mundo, o rei de toda a criação, da nova criação. Jesus segue o padrão de Davi, mas ele é maior do que Davi, e faz tudo aquilo que Davi não conseguiu. Ao se revelar como filho amado, Jesus também nos aponta para Isaac. Novamente, Jesus recapitula toda a história de Israel, todo o povo de Israel, toda a história dos patriarcas, reis, profetas, tudo está em Jesus Cristo. E mais um exemplo, Jesus nos aponta para Isaac, o filho prometido, o filho amado, gerado pelo poder do Espírito Santo, e que seria oferecido como sacrifício a Deus em um monte. Hebreus, no capítulo 11, nos diz que Abraão recebeu Isaac de volta, como se ele tivesse ressuscitado dos mortos. Foi por pouco, e Abraão recebe Isaac, como se ele tivesse ressuscitado dos mortos. Assim como Deus Pai recebeu a Jesus na sua ressurreição, e nos recebe pelo Espírito Santo no nosso batismo também. Assim, contemplar o batismo do nosso Senhor nos ajuda a olhar para o nosso batismo de uma outra forma, sob novos olhos. Se o batismo do Senhor foi um ato de condescendência, o nosso batismo é um ato de ascensão. Enquanto o batismo do Senhor marcou a sua descida para se identificar com a humanidade, com o homem, com os pecadores, o sacramento do batismo marca a nossa subida, a nossa ascensão, a nossa identificação com Deus. Se o batismo de Jesus, novamente, revela a sua descida, a sua identificação com a humanidade, a sua encarnação, o fato de que ele é verdadeiro homem, o nosso batismo marca a nossa ascensão, o fato de que nós somos levados à presença de Deus, para sermos unidos a esse Deus e viver em fidelidade a Ele. Romanos capítulo 6 nos diz: pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para andar em novidade de vida. Gálatas capítulo 3, verso 27, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Revestidos de Cristo, no batismo, por meio do Espírito Santo, que é eficaz aos seus eleitos. Nosso batismo como sacramento, e meio de graça que é,
sinaliza e sela a nossa união com Cristo. O mesmo Cristo que, mediante o seu batismo, revelou o quão disposto ele estava a se tornar como um de nós. Assim, o nosso batismo nos diz quem nós somos, tanto nos dias bons como nos dias maus. Aplicação importante do nosso batismo. O nosso batismo nos diz quem nós somos, revela quem nós somos, e nos revela tanto nos dias bons como nos dias maus. Nos dias bons, quando permanecemos fiéis ao Senhor, Ele nos diz: muito bem, servo bom e fiel, tu és meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Nos dias maus, Ele nos diz: tu és meu filho, arrependa-te. Esse não é o seu lugar. Isso não é quem você realmente é. Tanto nos dias bons como nos dias maus, o nosso batismo é eficaz. Nos chama, nos aproxima de Deus. Nos dias bons, nos lembra que Deus tem prazer nos seus filhos. Nos dias maus, nos chama ao arrependimento. Nos chama a confessar o nosso pecado e voltar para Deus. Mas o batismo não apenas inclui uma promessa de quem nós somos, mas também é uma promessa de quem nós seremos. O batismo de Jesus não apontava somente para a cruz, mas também para a sua ressurreição, como nos dizem os nossos textos. Não devemos apenas ser quem nós somos como filhos de Deus, mas também devemos ser quem nós seremos. Devemos ser quem nós seremos na eternidade. Devemos buscar ser, querer ser como nós seremos, como seremos na eternidade. Vivendo a vida da ressurreição futura, agora no presente. O batismo molda toda a vida cristã do começo ao fim. No batismo, nós nos tornamos membros da família de Deus, a igreja. Após o batismo, você passa o resto da sua vida aprendendo a viver de acordo com essa nova realidade. É isso que acontece. Após o batismo, nós somos chamados a aprender durante toda a nossa vida como viver de acordo com essa nova realidade, de acordo com esse novo status. Em outras palavras, parte de viver pela fé é internalizar o significado do nosso batismo. E para finalizar, então eu gostaria de trazer duas aplicações básicas para os pais, que nós podemos extrair daquilo que vemos no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Deus o Pai faz com que a sua presença seja sentida pelo seu Filho mediante o envio do Espírito Santo como pomba sobre Jesus Cristo. Deus o Pai faz com que a sua presença seja sentida pelo seu Filho mediante o envio do Espírito Santo como pomba. A nós pais devemos ter a convicção de que simplesmente estar presente não é suficiente. Simplesmente estar presente, estar no mesmo lugar que os nossos filhos, não é suficiente. A nossa presença deve ser sentida ou temida, de acordo com o momento. Cristo teve a certeza de que o seu Pai estava com ele antes de iniciar o seu ministério. Assim como a presença de Cristo na ceia, a nossa presença para os nossos filhos deve ser real. Precisamos habitar com eles corporalmente e emocionalmente, porque os nossos filhos necessitam tanto de nós, externa e internamente. Presença real, presença eficaz na vida das nossas crianças. Em segundo lugar, Deus o Pai declara que Jesus é o Filho amado em quem Ele tem todo o seu prazer. E novamente, então nós precisamos aprender com esse modelo. Precisamos afirmar e encorajar os nossos filhos constantemente. O pastor Uri fala muito sobre isso. Precisamos afirmar e encorajar nossos filhos constantemente. E principalmente diante de alguns desafios. Jesus estava para iniciar o seu ministério. E sem dúvida alguma, ele precisava daquela palavra do seu pai. A nós pais, o dever, o chamado, é que nós não sejamos omissos ou orgulhosos. Não sejamos omissos ou orgulhosos. Nossos filhos precisam de nós, sim, da melhor forma possível.
Nossos filhos precisam sim de afirmação, encorajamento, ou o mundo fará. Como nós falamos na nossa reunião de homens na sexta-feira, o patriarcado é inevitável. Ou você é um bom pai, ou seus filhos vão buscar um outro pai no mundo. E o mundo está oferecendo várias possibilidades aí fora. Seus filhos precisam de afirmação e encorajamento, ou eles vão buscar no mundo, e o mundo vai oferecer da pior forma possível. Seja um pai encorajador, seja um pai afirmador dos seus filhos. Ame, demonstre esse amor, afirme esse amor, afirme esse prazer. Lembrem-se dos seus batismos, lembrem os seus filhos dos seus batismos. Tragam os seus filhos para o batismo. Que as nossas vidas, e essa é a grande exortação de Jesus Cristo para nós, que as nossas vidas sejam um grande amém aos nossos batismos. Que nós possamos abraçar esse novo status, como filhos amados de Deus Pai, do nosso Pai Celestial, e nós possamos andar firmemente diante desse chamado, nesse chamado. Se há alguma dúvida quanto à sua salvação, quanto ao seu papel no mundo, quanto à sua posição no mundo, olhe para o seu batismo e creia na promessa. Olhe para o seu batismo, creia naquilo que o Pai declarou sobre você. Confie na obra do Pai, confie no poder do Pai, confie no Espírito Santo, na presença do Pai, e se volte para Ele. Se está vivendo dias bons em fidelidade, lembre-se que o seu Pai tem prazer em você, e faça mais boas obras. Cresça, seja conformado à imagem de Jesus Cristo. Creia na promessa, lembre-se do seu batismo. Lutero tinha uma frase bastante conhecida, que é todo dia que você acordar pela manhã, vai para o banheiro, vai lavar o seu rosto, e lembre-se do seu batismo. Lembre-se de afogar o velho homem no seu batismo. O problema é que o desgraçado sabe nadar. É o que Lutero falava. Mas faça força. Lembre-se do seu batismo. Lembre-se a quem você pertence e viva em fidelidade a Ele. Viva em fidelidade ao seu batismo. Você que foi batizado, você pertence a Deus. Você não pertence ao mundo. Você não pertence a mais ninguém. Você pertence a Jesus Cristo. Viva em fidelidade a Ele. Viva de acordo com a nova realidade, pela graça de Deus, sempre confiando na graça de Deus e para a sua glória. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.